Deus quer se relacionar. E nós vamos ler agora Êxodo capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés. Por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Forte, né? Quando eu estava preparando essa ministração, Deus me levou a alguns momentos que eu tenho de intimidade com Ele. Talvez você pense: nossa, o Rafael ele é doido. Realmente eu sou doido por Jesus. Olha o que acontecia antes de casar e depois de casar. Eu também fazia muito isso, fiz muito isso. O que era? Eu gostava de, na madrugada, ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade. Então, o que eu fazia? Quando eu era solteiro, quando meus pais ia dormir, eu ia na cozinha, pegava na mesa, colocava um copo para mim e mais 3 copos. E ali eu era representado no momento como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali eu conversava com Ele através da oração. Oração é algo de intimidade, é algo que você fala espontaneamente. E naquele momento eu contava tudo o que acontecia comigo. Contava minhas alegrias, contava minha tristeza, contava minhas angústias, contava as minhas vitórias, contava tudo para Ele. E eu sentia a presença de Deus. E quando eu penso nisso, eu vejo que Deus sempre quis isso de nós. Não só agora, mas desde lá de trás, com Adão e Eva, até mesmo nessa passagem que nós vamos ler e entender que Deus sempre quis se relacionar com o povo dele, com os filhos dele. Nessa história que nós acabamos de ler de Êxodo 3, 2, ali começa uma grande trajetória, não apenas de libertação do povo de Deus, como era o contexto da história que nós lemos, mas dos sinais de que Deus queria relacionamento com o seu povo. Afinal, naquela época, naquele momento histórico, fazia 400 anos que Deus não falava com o povo tão profundamente como nós vamos ver nessa história de Êxodo 3 em diante. É impactante, é tremendo, é relacionamento que Deus quer conosco. Amém? O Monte Sinai, era o local de encontro entre Moisés e Deus. Era um lugar de relacionamento, de intimidade. Lá em Êxodo 19:4 diz assim: Vocês viram o que fiz ao Egito e como o transportei sobre águas de águias e os trouxe para junto de mim? Nessa passagem, apenas como uma introdução para você entender onde queremos chegar, Deus estava fazendo uma retrospectiva com o povo para que eles não se esquecessem de onde foram tirados. Amém. Nós lemos em Êxodo que Deus ele apareceu para Moisés em uma sarça e por causa da curiosidade de Moisés ele se aproximou e aí por conta disso Deus começou a ter um relacionamento com Moisés, especificamente com Moisés. E olha que interessante, Moisés ele era o único que poderia subir ao monte. Ele era o único, os demais não poderiam subir naquele monte Sinai. Por quê? Porque a palavra de Deus, e um detalhe importante, a palavra de Deus diz que nem mesmo tocar nas extremidades do monte poderia. Quem ousasse fazer isso seria morto. Somente Moisés podia fazer isso. Interessante, né?
Somente Moisés podia ter intimidade. Somente Moisés poderia ter relacionamento naquele momento com Deus. Olha o que diz Êxodo 19:12. Deus fala assim: estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Forte, né? Aí vamos agora trazer para a música do grupo Morada, que eu comentei que é forte. Uma parte da música diz assim, ó: mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória é mais perto da morte. O medo quer me parar. Quando a música fala sobre isso, ela está falando sobre essa passagem que nós acabamos de ler e que continua, se você dá continuidade à leitura de Êxodo 3 em diante. O Senhor, Ele queria de alguma forma estar mais perto do povo aqui. Por isso pediu para que Ele se consagrasse. Então vamos lá. Moisés, ele tinha um relacionamento. Somente ele poderia. Mas aí fazia 400 anos que o povo não tinha uma intimidade com Deus. Não tinha. Aí Deus, ele pega e fala assim: fala para o povo se consagrar, porque eu vou ter um relacionamento com ele depois de 400 anos sem ter intimidade, sem ter relacionamento com ele. Não mais só com você, Moisés. Não só você vai subir no monte e conversar comigo. Eu quero tete a tete conversar com o povo, se é que podemos falar dessa forma. Olha lá o que diz em Êxodo 19:10, para confirmar o que eu estou falando. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenha cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Aí, em Êxodo 19:13, diz assim, continua falando assim: será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente, olha só que Deus fala: quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Olha que forte, Deus está falando assim: Moisés, até agora só você podia subir aqui no monte. Amém? Aí, depois de 400 anos sem ter intimidade, ele pega e fala assim: mas quer saber de uma coisa, Moisés? Eu não quero falar só com você, eu quero começar a ter intimidade novamente com o meu povo. Eu quero ter relacionamento, eu quero falar com ele, eu quero que ele fale comigo, assim como ela lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva conversavam comigo todos os dias. Eu quero fazer isso com o meu povo. Só que ninguém vai mexer no monte, ninguém vai tocar. Mas quando a trombeta soar mais forte, Moisés fala para o povo que pode subir porque eu vou conversar. Olha que lindo! Aí vem a música do Morada que diz assim, uma outra parte que diz assim: então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas é você. O que isso nos traz de lição sobre esse contexto de Êxodo? Deus, ele se aproxima do povo, amém? Lá em Êxodo 19:16 continua essa história falando assim, vou ler para você entender a profundidade disso. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou o quê? Fortemente. Todos, olha só, todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele para quê? Para ter relacionamento, intimidade, em chamas de fogo. Dele subiu fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Mais ou menos Deus falando assim: vem, povo, vem. Eu quero relacionamento, eu quero intimidade.
verdade. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Ou seja, quantas vezes nós deixamos, trazendo para os dias de hoje, o pecado, o orgulho, o medo, as circunstâncias deste mundo nos afastar de Deus. Naquele momento foi o medo. Fez com que o povo não subisse ao monte e tivesse relacionamento. E nós, o que é que está nos fazendo afastar da presença de Deus? O que é que te faz não ter uma intimidade real e profunda com Deus? O que é que te proíbe, que te prende, que não te deixa avançar de ter um relacionamento com Deus? O povo ali tinha medo e não avançava. Olha o que diz Êxodo 19, 21. E o Senhor... Desculpa. E o Senhor... Olha o que diz em Êxodo 19, 21. E o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Muitos deles pereçam. Ou seja, por causa do povo que não quis ter relacionamento, que teve vergonha, que teve medo, que teve insegurança, eles perderam a oportunidade de ter a maior experiência deles dentro de 400 anos. O povo mesmo não quis ter relacionamento com Deus nessa história e pediu para Moisés ser um intermediador. Vai lá, Moisés, vai lá e fala. Já que eu não posso porque eu estou com medo, então seja você o nosso mediador. Olha o que diz aqui em Êxodo 20, 19. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O povo pediu que Moisés fosse o mediador, sendo que Deus estava falando naquele momento, eu quero ter relacionamento. E muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós pedimos para um, para outro, para ciclano, para beltrano, para situações ter relacionamento e não nós. Nós não queremos esse relacionamento porque temos incertezas, dúvidas, medos, eu não sei. Mas Deus está falando para mim e para você hoje, desde a criação da terra, de Adão e Eva, o que Ele mais quer é relacionamento, é intimidade contigo, é profundidade contigo. Ele não quer o raso, Ele quer o profundo. É isso que Deus quer. Após todos esses episódios que eu acabei de contar, infelizmente durante muitos e muito tempo o povo só conseguia falar com Deus através de um mediador. Por conta dessa atitude que o povo teve com Moisés, vai lá Moisés, seja o nosso mediador. Muitos e muitos anos após isso, perceba, olha só, vamos fazer uma linha do tempo. Adão e Eva tinham relacionamento, amém? Pecaram, erraram, se afastaram, tiveram vergonha, tiveram medo de Deus, saíram do jardim do Éden e não tiveram mais relacionamento. Aí foi indo, aí o povo, vindo para a história aqui do povo, o povo que estava no Egito, preso na escravidão. 400 anos aproximadamente. Sem relacionamento, sem intimidade, sem profundidade com Deus. Quando tiveram a oportunidade que nós acabamos de ver, o que o povo fez? Recuou, não avançou, não quis relacionamento, não quis profundidade, não quis entender o que Deus queria para eles naquele momento. E aí fala, Moisés, vai tu, você vai ser o nosso mediador. Aí o que Deus faz? Não, então não vou mais ter relacionamento. E aí muitos e muitos anos continuou sem ter relacionamento, só através de mediador. Olha o que diz em Hebreus 9, 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Olha só que forte isso, né? Que interessante, né? Por causa do povo
Moisés foi o mediador e assim foi se estendendo e somente o sacerdote poderia entrar. O sumo sacerdote poderia entrar. Por causa de uma atitude nossa de impedir o relacionamento, a intimidade com Deus. Mas é interessante que o amor de Deus é tão grande, mas tão profundo por nós, que Ele ansiava por um relacionamento mais profundo. E assim, Ele veio até a terra através de Jesus. Para quê? Para nos libertar. Porém agora, o que acontece? Não era dos egípcios, não, e sim da morte eterna, da escravidão, do pecado. Sabe o que é interessante, meu querido, minha querida? Que mais uma vez Deus desceu do monte para ficar perto de mim e de você. Mais uma vez Deus desceu dos céus para ficar próximo de mim e de você. Olha que interessante que diz Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Olha só a profundidade dessa palavra, a profundidade do que Deus quer nos mostrar hoje, aonde quer que você esteja. Ele quebrou os paradigmas do passado por mim e por você. Porque lá em Mateus 27:41 diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Sabe o que isso quer dizer? Jesus desceu para nos trazer vida e vida em abundância. E quando ele desceu, para que essa vida pudesse vir para mim e para você, ele morreu por morte de cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Só que no exato momento da sua morte, que ele estava crucificado naquela cruz, a palavra de Deus, nós acabamos de ler, diz que o véu, que era esse véu que tinha o intermediador, lembra que eu comentei com você? Somente o sumo sacerdote poderia entrar lá, somente o sumo sacerdote poderia ter intimidade, somente o sumo sacerdote poderia ter relacionamento. Ele fez com que esse véu se rasgasse. Olha só que impactante. Para quê? Para que nós pudéssemos novamente ter intimidade. E aí, trazendo para a música do Morada novamente, olha só que forte essa música que se baseia com tudo isso. Diz assim, do Morada não, outra música aqui. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora e proclama a tua glória. Forte essa música também, igual do Morada. E por que isso? Estava tudo no plano de Deus. E qual que era o plano de Deus? Ter intimidade. Estava tudo no plano de Deus. Olha o que Deus disse a Moisés. Vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ou seja, sabe o sacerdote que estava no véu, no templo aqui, que tinha lá do Santo dos Santos? Sabe quem era? Era Moisés, depois seus sucessores. Mas desde lá de trás Deus está falando assim: vocês serão para mim o reino de sacerdotes, ou seja, sacerdotes que vai até encontro a Deus, que vai ter relacionamento, que vai ter intimidade, porque o que Deus quer é relacionamento. É isso que Deus quer. E o que isso nos mostra? Que Deus não se saciou, Ele quis ficar mais perto de mim, de você, e fez morada, santuário, o segundo tabernáculo. Como que Ele fez isso?
Ele não se saciou apenas quando o véu se rasgou e Jesus fez. Ele quis dizer: a partir de agora, vocês serão um sacerdócio real, ou seja, vocês serão um templo do Espírito Santo. Dentro de você haverá um templo, onde o Espírito Santo irá fazer morada, e você vai ter intimidade, e você vai ter relacionamento. Afinal, Ele não nos fez para estarmos distante dEle, e sim perto, próximo, tendo intimidade, tendo relacionamento, tendo profundidade. João 14,16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e está em vocês. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dada por Deus, que vocês não são de si mesmos? Ou seja, você não é qualquer um, você é um templo, e você não pode ficar parado, você não pode ficar sem ter intimidade, você não pode ficar sem ter relacionamento, porque Deus anseia por intimidade, porque Deus anseia por relacionamento, porque o que Ele mais quer é conversar contigo, é te ajudar, é te direcionar, é falar: eu estou contigo, filho amado, eu estou contigo, filha amada. É isso que Deus quer. Moisés falou na sarça: eis-me aqui. Desde o primeiro contato com Deus, enquanto o povo ficou com medo e não quis contato direto com Deus, o que você quer hoje? Dizer eis-me aqui, como Moisés fez? Ou não ter intimidade, ou não ter relacionamento com Deus? A música do Morada diz no final: eu vou subir ao monte que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar. Deus quer ter relacionamento contigo. Deus quer ter relacionamento contigo. Deus quer ter intimidade contigo. Não fuja, não tenha medo, não saia daquilo que Deus quer, da presença de Deus. Se por acaso em algum momento você está se esfriando, se por acaso em algum momento você não está tendo intimidade, Deus fala assim: vai lá, entra no seu quarto, tranca a porta e começa a se ajoelhar e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Começa a ter intimidade, começa a ter relacionamento, começa a ter profundidade. Não importa se é no quarto, não importa se é no banheiro, na cozinha, na sala, no trabalho, no carro, no transporte, não importa. Simplesmente coloca o seu joelho no chão e fala assim: Senhor, me perdoa pelo tempo que estive afastado da tua presença, me perdoa pelo tempo que não tive profundidade contigo. Eu quero hoje ter intimidade. E começa a buscar, começa a se santificar, começa a ser um sacerdócio real diante da presença de Deus. Porque é isso que Deus quer desde o princípio. Deus queria relacionamento, Deus queria profundidade, Deus queria um adorador. É isso que Deus queria contigo e comigo. Para de fugir, para de se esconder, para de procurar desculpas para não ter esse relacionamento, para voltar à real e profunda intimidade. Não faça igual o povo que estava saindo do Egito e não quis se aproximar de Deus. Deus hoje fala para mim e para você: é um momento de se aproximar, de ter intimidade, de ter relacionamento, de ter profundidade. Este é o tempo, este é o momento, esta é a hora. E é isso que Deus quer para nós. O que você quer? Se relacionar, ter intimidade ou continuar da mesma forma? Porque quando há relacionamento, quando há direcionamento, intimidade, há direcionamento, há santidade, há profundidade, há vitória, há conquistas. Somente através da intimidade, somente através do relacionamento, somente através da oração, da leitura da palavra, da profundidade com Deus.
Ele não quer que você tenha outros mediadores, terceiros, não. Ele quer que você converse com Ele, que você tenha intimidade, que você tenha relacionamento. É isso que Deus quer. Amém, igreja? Que essa palavra tenha sido uma flecha no teu coração, para que você se desperte hoje e fala: não posso continuar dessa forma, eu preciso de uma atitude de mudança para se relacionar e ter intimidade com meu papai, porque dentro de mim há um templo e eu sou livre para poder adorar, para poder proclamar o nome de Jesus. É isso que Deus quer. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você está fazendo, ainda há esperança, ainda há oportunidade de mudança. E a mudança é agora, chegou para mim, para você hoje. Porque Deus, mais uma vez, quer se relacionar, quer ter intimidade comigo e com você. Espero realmente que Deus tenha falado. Se você que está nos assistindo hoje foi impactado por essa palavra de intimidade, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Seja um canal de bênção. Não pare por aí. Fale com outras pessoas. Fala: Jesus pode mudar a sua história. Através de você, vidas serão transformadas e restauradas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.